No Saber Direito desta semana, o professor Diego Nunes traz o direito do consumidor. Durante o curso, ele aborda a natureza jurídica do direito à privacidade, as relações de consumo pela internet, o tratamento dos dados gerados na relação de consumo, o direito à privacidade do trabalhador e o direito não absoluto à privacidade. Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Nunes, eu sou advogado, eu sou escritor de blogs e sites de cunho jurídico, possuo especialização em direito civil, processo civil, com ênfase em direito do consumidor e direito imobiliário. E é uma enorme satisfação poder, ao longo dos nossos 5 encontros, compartilhar um pouco do conteúdo e eu agradeço também o convite aqui da equipe do Saber Direito e gostaria de convidar você a vir conosco a iniciar o nosso tema da aula de hoje, certo? O tema hoje, ele é um tema que é respectivo ao direito à privacidade nas relações de consumo interligado ao consumo eletrônico, ao consumo digital, às compras realizadas por meio da internet. E como ele diz respeito ao direito à privacidade, propriamente dito, nós vamos elencar os dispositivos e a natureza jurídica do direito à privacidade. Para você entender melhor, o que significa natureza jurídica? Natureza jurídica nada mais é do que a previsão nas leis brasileiras, no nosso ordenamento jurídico, onde a gente tem a previsão daquele direito, o qual a gente está explicando, o qual a gente está fazendo jus. Então, basicamente, o direito à privacidade, também conhecido como direito à intimidade, ele inicia, como todos os demais direitos, com a previsão na Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela é a nossa Carta Magna, também conhecida como Lei Suprema, Lei Superior, e eu peço agora licença para a gente ir ao primeiro dispositivo, que é o artigo 5º, inciso 10. Ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. E o inciso 10, propriamente dito, que é o nosso primeiro dispositivo, ele tem previsão, tem redação o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou dano moral decorrente de sua violação. Então, preliminarmente, examinando o artigo 5º, inciso 10, entendemos que esse artigo 5º, ele é um artigo que visa os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Ou seja, são garantias e direitos invioláveis, irrenunciáveis, inegociáveis. Esse é o tipo de direito que nenhum cidadão, nenhum indivíduo, ele pode abrir mão. Ele não pode negociar ou renunciar. E aí partimos agora também para explicar o próximo artigo, onde também existe previsão do direito à intimidade ou também direito à privacidade. Explico para você, antes de entrar e antes da gente trazer a você, telespectador, o próximo dispositivo, eu explico que, embora conste na redação do artigo 5º, inciso 10, vida privada e intimidade, esse conceito formal de vida privada e intimidade, ele não surte efeito na esfera jurídica. Por quê? Porque se houver alguma violação de qualquer espécie ao direito à privacidade ou à intimidade, automaticamente a violação vai se interligar.
Então, não existe aqui, quando a gente se referir, no caso, em relação a direito à privacidade ou direito à intimidade, não existe distinção alguma. É mais uma formalidade da forma da gente expor aqui o direito que a gente trouxe para poder estudar ao longo dos nossos 5 encontros. Então, vamos para o próximo artigo. A Constituição, em seu artigo 5º, ela também prevê, no inciso 11 e 12, algumas questões que envolvem a garantia do direito à intimidade e o direito à privacidade. Vamos lá? O inciso 11, ele diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Esse é o inciso 11. O inciso 12. Vem comigo. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Basicamente, a gente entende que o legislador constituinte, ele cuidou de defender e de garantir realmente a inviolabilidade, o direito à privacidade e intimidade. Então, basicamente, os artigos, em resumo, dizem que o domicílio e a correspondência, elas são invioláveis, certo? Então, é bom a gente também ressaltar, é bom a gente entender que, pela leitura do texto da lei, esse é um direito que não é absoluto. Ele não é considerado um direito absoluto, porque existem exceções. Então, se a gente for ler a redação novamente, a gente vai identificar que existem algumas exceções em que o direito à intimidade, o direito à privacidade e à inviolabilidade, eles podem ser restringidos, basicamente. E aí eu chamo a atenção para o final do texto da lei, o qual eu vou repetir. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Aí eu pauso para destacar a exceção, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, essa parte final do dispositivo, do artigo, quando a gente lê, a gente vê que a própria lei, ela impõe limites em relação a esse cuidado que o Constituinte teve para proteger a intimidade e a inviolabilidade. E, de igual modo, no artigo 12, também existe essa exceção exposta, quando a gente faz a leitura novamente. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Pausa, novamente, para destacar o trecho final, salvo, no último caso, por ordem judicial e nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ficou claro? Embora o artigo 5º ele traga direitos invioláveis, direitos irrenunciáveis, direitos inegociáveis, que são, e com base aqui na nossa aula, a gente está com foco no direito à privacidade, esse é um direito que ele não é de todo absoluto. No caso prático, na prática do dia a dia, quando se existe um conflito de direitos em que um indivíduo ele acredita que ele teve a privacidade e a intimidade violada, isso vai ser submetido à justiça, que vai analisar com base no caso concreto e daí vai
tomar as providências, enfim, vai decidir e entender se de fato houve, naquele caso concreto, uma violação da intimidade e da privacidade do indivíduo. Vamos continuar com a leitura dos próximos dispositivos em que há a previsão do direito à privacidade. Uma pausa aqui. O direito à privacidade aqui, o foco, novamente, é trazer nesse primeiro momento, nessa primeira aula, a natureza jurídica do direito à privacidade que vai subsidiar as demais leis específicas que, no caso, a gente vai tratar mais para frente e vai adentrar e aprofundar no tema, que no caso seria as relações de consumo, a privacidade do consumidor quando ele realiza a compra pela internet. Mas para a gente chegar lá e entender, a gente precisa mostrar, apresentar para vocês onde, em cada dispositivo, existe a previsão desse direito. Então, continuando, próximo dispositivo da Constituição Federal em que existe a previsão de proteção da privacidade. O artigo 5º, ainda no artigo 5º, ele é cheio de incisos e o próximo inciso é o inciso 60. Ele é um inciso que ele visa também a proteção da intimidade e eu passo agora a leitura para melhor análise. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Para poder entender melhor ainda esse dispositivo, normalmente eu indico a leitura dele de trás para frente, que fica mais fácil de compreendê-lo. Vamos lá, com bastante calma. Quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem, a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais. Então, basicamente, aqui, ó, o termo usado no dispositivo, quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem, poderá ser restrito os atos processuais. Basicamente, ele protege aqui, esse dispositivo ele tem um condão de proteger exatamente a intimidade em atos processuais, sejam eles administrativos, judiciais, e o próximo dispositivo que a gente vai ler também, ele vai ficar de maneira mais clara ainda a análise dessa proteção da intimidade em caso de julgamentos pelo Poder Judiciário. Vamos ao próximo artigo. O artigo 93, inciso 9, ele diz o seguinte. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. Inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Pela leitura aqui, o final, novamente a gente encontra o termo intimidade escrito. Então, o final diz, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, pela análise desse dispositivo, a gente encontra aqui respaldo que, em via de regra, os julgamentos e as decisões, elas são públicas, elas são acessíveis a qualquer um, a qualquer cidadão. Entretanto, quando existe um indivíduo, um tutelado, que a gente chama, né, a pessoa dentro daquele caso, ela exige ou entende que existe um direito à privacidade, à intimidade, a gente chama de sigilo processual. E aí,
em relação a esse sigilo processual, ele deve respeitar alguns critérios adotados pelo judiciário. E se os julgadores, os magistrados entenderem que aquela situação em que se pretende proteger a intimidade realmente necessitar de sigilo, vai ser concedido o sigilo. E aquele processo, como vários outros também casos previstos em lei, vai receber o sigilo processual em que somente as próprias partes, os seus representantes, no caso seus advogados, e os membros ali do judiciário vão ter acesso. Então, novamente aqui é um dispositivo que a gente vê o cuidado em proteger a intimidade e defender os direitos do indivíduo. Continuando a leitura dos dispositivos que subsidiam o entendimento do direito à privacidade, nós fizemos aqui um breve comentário sobre todos os dispositivos contidos na Constituição Federal e, dando continuidade, o próximo dispositivo ele já entra na lei ordinária, que é o Código Civil, que é uma lei federal, que também é considerada uma lei que é determinante e ela precisa ser respeitada no caso de adentrarmos a matérias mais específicas, que vai subsidiar, inclusive, a lei mais específica, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, a previsão do direito à intimidade no Código Civil, a princípio, nós conseguimos identificar com a leitura dos artigos 11 e 12. Vamos ler? Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Pausa para explicarmos esse artigo, que ele basicamente reforça o que já foi dito anteriormente. Quando ele fala no texto que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, ele exatamente está fazendo remissão aos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º, que a gente acabou de ler, os principais dispositivos que remetem ao direito à privacidade. Então, o final, ele diz exatamente que não pode o seu exercício sofrer limitação voluntária. O que quer dizer isso? Eu, voluntariamente, eu não posso abrir mão do meu direito à privacidade, do meu direito à intimidade. E no mesmo sentido, continuando essa defesa, essa proteção da intimidade, o artigo 12 diz o seguinte: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou aquele parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Novamente, analisando a redação do dispositivo do Código Civil, artigos 11 e 12, a gente encontra que, no artigo 12, que para cessar lesão à personalidade, direitos de personalidade, a gente já entendeu que são aqueles previstos no artigo 5º. E aqui, novamente, ele faz remissão a esse direito de personalidade. E ele diz, o legislador, ele ensina que, para fazer cessar qualquer lesão a direito de personalidade, poderá ser cabível indenização e reclamação por perdas e danos. Reclamação por perdas e danos quer dizer, basicamente, que qualquer um, aquele que lesar, prejudicar, oferecer prejuízos a um terceiro, que ofenda a intimidade, viole a honra ou a imagem, ele poderá ser responsabilizado se aquilo ficar comprovado à luz do direito e pela análise do judiciário, poderá ser responsável em indenizar o ofendido, a pessoa que se sentiu realmente lesada. Então, esses dois dispositivos
no Código Civil protegem e ainda complementam o direito à privacidade e à intimidade, colocando aqui uma questão, uma forma de coibir, né, coagir as pessoas a violarem o direito à privacidade e à intimidade de outrem. Então, basicamente, não adianta, a gente entra e faz a seguinte reflexão, não adianta só a lei proteger um direito e conceder um direito ao cidadão, ao indivíduo. A lei também precisa colocar formas de coibir um indivíduo a ofender, a ultrapassar aquele limite, né, imposto pela sociedade do respeito. Então, o Código Civil, ele alerta, se você ofender, se você prejudicar outro nos direitos de personalidade, você poderá responder e poderá pagar indenização a essa pessoa. E aí, com base na leitura desses dispositivos, começamos agora a adentrar nas leis mais específicas, propriamente dizendo. O que seriam leis mais específicas? Normalmente, a Constituição Federal e o Código Civil são leis ordinárias, são lei base, são as leis que, a partir dali, são ponto de origem para que outras leis mais específicas, leis consideradas complementares, possam também adentrar mais a matéria, expor de maneira mais detalhada e de maneira mais robusta, propriamente dizendo, os direitos inerentes à personalidade, no caso, à privacidade e à intimidade. A primeira lei que a gente vai abordar mais específica, considerada lei complementar, é o Código de Defesa do Consumidor, é o código que protege os interesses do consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, basicamente, ele não visa regulamentar somente as relações de consumo. O próprio nome já diz, é um código que ele visa mais proteger mesmo o consumidor naquela relação de consumo. E trazendo para a nossa aula também, em relação às compras digitais, esse tipo de compra, apesar de, com o advento da internet, que teve a revolução tecnológica, ele acaba se submetendo também ao próprio Código de Defesa do Consumidor. E é isso agora que a gente vai analisar, a natureza jurídica do direito à privacidade e à intimidade com base no Código de Defesa do Consumidor. A primeira previsão no Código de Defesa do Consumidor que remete ao direito à privacidade, ele vem com a redação do artigo 39, inciso 4º. E esse dispositivo diz o seguinte, o artigo 39, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. O artigo 39 caput, ele diz que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, lendo novamente, né, dentre outras práticas abusivas, aí vem os incisos. E o inciso 4º, ele complementa dizendo o seguinte, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhes seus produtos ou serviços. Pois bem, embora não identifiquemos com a leitura do dispositivo 39, inciso 4º, o termo, a expressão, propriamente dizendo, privacidade ou intimidade, podemos refletir e entender, em uma interpretação extensiva, que a vedação do fornecedor de produto ou serviços, que é o que diz o caput do artigo 39, vedar ao fornecedor de produto ou serviço
algumas condições, colocar limites, impor limites a esse fornecedor, é uma espécie de proteger o consumidor. Então, colocar limites, vedar algumas práticas consideradas abusivas daquele que oferta um produto ou um serviço, é uma forma que realmente visa, o legislador cuidou de proteger e defender os direitos do consumidor. Então, o conceito formal de proteção à intimidade, proteção à privacidade, ele é muito mais amplo do que a gente entende. Não necessariamente, no texto da lei, vão existir expressões diretamente vinculadas à intimidade ou à privacidade. E o aprendizado que fica é esse. Alguns dispositivos, embora não conste exatamente o termo, a expressão, ele vislumbra proteger e defender realmente os interesses do indivíduo. E no caso aqui, o consumidor é um indivíduo que também detém todos os direitos de personalidade vinculados ao artigo 5º, inciso 10. Continuando a leitura do Código de Defesa do Consumidor, existe também a previsão em outro artigo. Vamos lá? O artigo 39, ele também possui alguns incisos. Nós lemos o inciso 4º e agora vamos ler o inciso 5º. E, no mesmo sentido, ele busca proteger e defender o consumidor. Então, inciso 5º. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Ponto. Então, basicamente, a leitura é autoexplicativa. Então, é vedado ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Então, fazendo um paralelo aqui a mesma explicação que a gente defendeu com a leitura do inciso 4º, embora não conste expressamente o termo e a expressão intimidade, qualquer imposição, qualquer limite que é dado a alguém visa proteger um direito. E no caso aqui, os limites impostos aos fornecedores de produto ou serviço, aquele que vende algo, ele visa proteger o consumidor e, com isso, incluso, automaticamente está proteger a privacidade e a intimidade do consumidor e do indivíduo. Continuando a natureza jurídica do direito à intimidade, é interessante a gente fazer essa abordagem trazendo um por um dos artigos onde entende-se que existe a previsão do direito à intimidade e do direito à privacidade, exatamente para a gente fazer essa reflexão do quão importante e do quão grande é o interesse em proteger esse direito, em tutelar a defesa desse direito. Então, existe previsão muito mais ampla e em muito mais dispositivos do nosso ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico, basicamente, é as leis, né? São as nossas leis. Então, para você, telespectador, que nos prestigia com a sua audiência, quando eu adentrar e falar algum termo um pouco mais jurídico e técnico, não visando atingir só você, estudante de direito, você, profissional da área de direito, nós também queremos atingir você, telespectador, entusiasta do direito, interessado em saber mais sobre o seu direito e ter conhecimento acerca das suas possibilidades e dos seus direitos. Então, vamos lá. Vamos ler o próximo dispositivo, que também, dentro do Código de Defesa do Consumidor, ele busca tutelar a proteção da intimidade. Artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz o seguinte: o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as respectivas fontes. E esse é o caput.
Continuando, o parágrafo 1º, vinculado a esse artigo 43. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão dos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Parágrafo 4º. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito qualquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Bom, com essa leitura extensa do dispositivo 43 do Código de Defesa do Consumidor, basicamente, a gente vê aqui um início de regulamentação da proteção dos dados, sejam eles pessoais, ou de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A gente já começa a ver aqui um início de regulamentação dessa questão desses dados. Então, basicamente, ele fala sobre o banco de dados na relação de consumo. Qual o maior gerador hoje de banco de dados de pessoas, se não na hora que você realiza uma compra, que você vai efetuar uma compra? Principalmente se a gente adentrar a essa questão das compras online, as compras efetuadas pela internet. Então, esse tipo de relação consumerista, hoje, é o maior foco e é o maior meio de obtenção de dados. E é por isso que aqui o Código de Defesa do Consumidor já buscou tentar proteger ao máximo a utilização e o processamento desses dados, basicamente. E aqui a gente já pode considerar que, fazendo a leitura de todos esses dispositivos, a começar pela Constituição Federal, passando pelo Código Civil e agora entrando na lei mais específica, nós temos um diálogo das fontes, né? Considerado o que no termo jurídico chamamos de diálogo das fontes. O que seria o diálogo das fontes, mais ou menos? Todas as leis, em escadinha, porque existe hierarquia entre as leis, a começar pela Constituição Federal, posteriormente o Código Civil e agora o Código de Defesa do Consumidor, embora os seus textos, embora as suas redações, elas tenham distinção, elas sejam distintas, essas redações, os termos utilizados nesses dispositivos sejam distintos, eles se interligam, eles se conectam. Então, a interpretação desses dispositivos, ela precisa respeitar a hierarquia das leis. Então, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei mais específica, é uma lei considerada complementar às leis maiores, no caso, ao Código Civil e à Constituição, ele não pode conflitar, ele não pode rebater, ele não pode enfrentar os demais dispositivos. Ele precisa se harmonizar, eles precisam, como diz o princípio e o termo, eles precisam dialogar harmonicamente. Então, com essa leitura até aqui, a gente verifica isso, a gente consegue verificar
que a proteção à intimidade e à privacidade nas relações de consumo, ela é inerente ao indivíduo e ela respeita toda essa cadeia de dispositivos lidos anteriormente. E o artigo 43 do CDC, ele exatamente inicia a regulamentação do banco de dados efetuado nas relações de compra, nas relações de consumo. E aí ele abre uma porta para a próxima lei, para a lei que ela é mais atual, é uma lei que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E é uma lei mais recente. Apesar de ser uma lei de 2018, ela entrou em vigor posteriormente, né? Teve algumas postergações até para adaptação, né? E o Código de Defesa do Consumidor ele faz isso, ele abre essa porta, ele traz já um início de regulamentação para poder exatamente uma lei mais específica ainda, no caso a Lei Geral de Proteção de Dados, vir posteriormente e colocar mais dispositivos específicos acerca do tema. No caso, o tema dentro da Lei Geral de Proteção de Dados vai ser um tema muito específico, vai ser relacionado, obviamente, à proteção de dados. Mas na leitura da lei, a gente vai identificar também dispositivos que visam proteger o direito à privacidade e à intimidade. Bom, antes de adentrarmos a Lei Geral de Proteção de Dados, existiu uma lei que foi o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ela é a Lei 12.965 de 2014. E, basicamente, o Marco Civil da Internet, ele veio para poder também aprimorar e responsabilizar, após essa revolução tecnológica, o direito ele não consegue acompanhar tão rápido a mudança das relações da sociedade civil. A sociedade civil ela vem com constante mudança, evolução mesmo, e isso é desde os primórdios. Então, a primeira lei, antes até da Lei Geral de Proteção de Dados, foi o Marco Civil da Internet, que realmente buscou colocar ali parâmetros de regulamentação do uso da internet para responsabilizar alguns usuários e, no caso, também os provedores de internet, aquelas empresas que fornecem a internet, pelo mau uso da internet, com o mau uso dos dados, inclusive, das pessoas e atingindo, tentando proteger exatamente também a intimidade e a privacidade dos usuários da internet, daqueles que precisam da internet. E, claro, obviamente, a internet ela veio para agregar, a internet ela veio para poder melhorar. Então, automaticamente, tudo, hoje em dia, pode ser utilizado de forma ruim ou boa. Então, para poder realmente a internet ser utilizada de maneira boa e conveniente nas relações, inclusive de consumo, porque isso foi uma grande revolução, a origem e o início de tudo veio em 2013, com a promulgação de 2 decretos, né? Foram editados 2 decretos lá em 2013 que subsidiaram o próprio Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação da internet, que era algo até então novo na legislação brasileira, que precisa, com o tempo, continuar acompanhando essa evolução e essa mudança. No caso do Marco Civil da Internet, existe o artigo 7 da Lei 12.965, que é uma lei de 2014, que também tem previsão de defesa do direito à intimidade. Vamos ler? Artigo 7. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Inciso 1º. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada,
sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Basicamente, o dispositivo do Marco Civil da Internet, artigo 7, inciso 1º, ele replica o previsto lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Então, aqui, de maneira mais específica, ele diz o seguinte, que é assegurado ao usuário a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Então, aqui a gente encontra os mesmos termos. E, com isso, ele ainda complementa que isso não sendo respeitável, isso não sendo respeitado, existe a possibilidade de indenização pelo dano material ou moral decorrente desse desrespeito. Então, o Marco Civil da Internet ele não só trouxe a responsabilização e a possibilidade de responsabilização dos provedores de internet, mas também dos próprios usuários. De maneira mais específica, ele diz que aquele terceiro usuário que prejudicar um outro terceiro usuário com o mau uso da internet, ele vai responder podendo ser condenado em perdas e danos, dano moral ou dano material. Então, fica a lição e a reflexão de que não é somente, a lei ela não vem também só para regulamentar a parte, o lado do fornecedor, o lado do provedor, mas também os usuários, também, no caso, os consumidores. Então, a construção da evolução da legislação brasileira com relação à inviolabilidade do direito à privacidade e à intimidade, ele vem atrelado como uma união de esforço de todas as partes, de ambas as partes, não somente de um lado. E é com base nisso que a gente agora entra para poder falar um pouquinho também dos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados, que também, no sentido correlato ao Marco Civil da Internet, protegem a intimidade. Vamos lá? Bom, primeiramente, é importante a gente destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou abreviar ela a partir daqui. Então, LGPD, como ela é melhor conhecida, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é conhecida como LGPD, então, a partir de agora eu vou abreviar. E aí, toda vez que eu falar LGPD, fica claro que é sobre essa lei. Então, normalmente, ela é norteada pelos mesmos princípios previstos no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que são princípios inerentes, propriamente dito, aos consumidores e àqueles que, de alguma forma, estão envolvidos na relação de consumo. Esses princípios, eles têm como base o artigo 2º, incisos 1 e 4º da LGPD, o qual eu passo agora à leitura. Artigo 2º. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, esse é o caput, inciso 1º, o respeito à privacidade. Inciso 4º, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Novamente, forçoso atentar, não tem como a gente não abrir um parêntese, de que o texto previsto nesse dispositivo repete novamente o que vem descrito no próprio Marco Civil da Internet, no artigo 5º, inciso 10,
no próprio artigo do Código de Defesa do Consumidor. Então, apesar de ser um pouco redundante, um pouco repetitivo, isso demonstra o que a gente vem trazendo para vocês nesse primeiro encontro, sobre a natureza jurídica do direito à intimidade. Então, apesar de ser um direito bastante amplo, bastante subjetivo até, ele é um princípio, é um direito que norteia todas as demais leis complementares, todos os demais dispositivos de todos os demais diplomas legais, certo? E é com base nesse foco que a gente pretende demonstrar para você a importância que todas as leis que vêm sendo construídas posteriormente à Constituição Federal, tanto leis mais específicas, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, o próprio Marco Civil da Internet e o Código Civil, eles são redundantes, eles são robustos em proteger a privacidade e a intimidade do indivíduo e, no caso, do consumidor. Então, encerrando aqui o nosso primeiro encontro, eu gostaria de fazer um adendo aqui, que nesse primeiro encontro, nessa primeira aula, nós trouxemos novamente, reforçando, fazendo um resumo, a natureza jurídica do direito à privacidade, do direito à intimidade. Por que eu repito tanto direito à privacidade ou direito à intimidade? Porque tanto faz. Na esfera jurídica, isso não gera efeito algum. Então, a partir de agora, eu convido você, telespectador, convido você, estudante de direito, convido a todos que nos prestigiam com a sua audiência a realizar um quiz, a realizar o nosso primeiro quiz da aula de hoje. Vamos lá? Primeiramente, começando, a primeira pergunta diz o seguinte: em qual dispositivo da Constituição Federal está previsto o direito à intimidade? Alternativa A, artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo B, alternativa B, artigo 24, inciso 8 da Constituição Federal. Alternativa C, artigo 193 da Constituição Federal. Alternativa D, artigo 194, inciso 2º da Constituição Federal. Eu tenho aqui que essa é a questão mais fácil de hoje. Eu fui tão incisivo, tão repetitivo com relação a esse artigo, que eu tenho certeza que você aí de casa conseguiu, de olho fechado e rapidamente, responder essa alternativa. Obviamente, e repetidamente, a alternativa correta é a alternativa letra A, né? Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que é o artigo que norteia todas as demais leis complementares, leis ordinárias, as leis abaixo da Constituição. E isso é de extrema importância a gente saber. É um direito inviolável e inegociável. Vamos à próxima questão? A quem cabe invocar o direito à intimidade? Essa questão é bastante interessante. Nós falamos aqui com ênfase no Código de Defesa do Consumidor, mas quem é detentor do direito à intimidade? Basicamente, é isso que a questão diz. Vamos ler aqui as alternativas. Alternativa A, políticos, agentes públicos e membros do Executivo. Alternativa B, políticos, jornalistas e médicos. Alternativa C, advogados, magistrados e membros do Judiciário. Alternativa D, a qualquer indivíduo interessado em proteger sua intimidade. Vou dar uma pausa para você aí de casa responder
porque eu acredito que essa também foi moleza, foi muito fácil do ponto de vista do conteúdo que a gente trouxe aqui, e eu acredito que você aí de casa conseguiu, de olho fechado novamente, responder essa questão. Deu tempo? Conseguiu responder aí? Vamos agora para a resposta. A alternativa correta é a alternativa D. A qualquer indivíduo interessado em proteger a sua intimidade. Então, o direito à privacidade, ela é inerente ao ser, é uma garantia, é um direito fundamental a qualquer pessoa, seja ela de qualquer classe, de qualquer ramo, de qualquer segmento, de qualquer área de trabalho. É um direito que alcança a todos, é um direito realmente da personalidade do indivíduo, certo? Com certeza você aí acertou, né? Vamos à próxima questão. Sobre o direito de proteção da privacidade previsto na Constituição Federal de 1988. É correto afirmar que, alternativa A, visa proteger a liberdade de manifestação do pensamento, inclusive garantindo-se o anonimato em qualquer hipótese. Alternativa B, visa proteger a inviolabilidade do direito à intimidade, à vida, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Alternativa C, visa proteger a possibilidade de indenização exclusiva por dano moral. Alternativa D, visa proteger a inviolabilidade irrestrita da liberdade de consciência e de crença, mesmo para eximir-se de obrigação legal. Essa é uma questão um pouco mais delicada, é uma questão um pouco que merece um pouco melhor de análise, né? Vamos fazer diferente com essa questão. Aqui nós vamos ler pausadamente as alternativas e vamos raciocinar juntos. Se realmente é essa a questão que é correta de afirmar de acordo com o enunciado. Então vamos lá. Alternativa A, visa proteger a liberdade de manifestação do pensamento, inclusive garantindo-se o anonimato em qualquer hipótese? Será que, em relação ao direito de proteção à privacidade, em qualquer hipótese é garantido o anonimato? Vou deixar aí a reflexão para vocês. Alternativa B, visa proteger a inviolabilidade do direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação? Essa é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais longa. Tem que raciocinar se realmente o direito da privacidade engloba a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Convido você a ler o artigo 5º, inciso 10, novamente. Alternativa C, visa proteger a possibilidade de indenização exclusiva por dano moral? Será que a proteção da privacidade, o direito de proteção da privacidade e da intimidade, ela visa proteger somente a indenização por dano moral? E a alternativa D, visa proteger a inviolabilidade irrestrita da liberdade de consciência e de crença, mesmo para eximir-se de obrigação legal. Será que a proteção da privacidade é um direito absoluto? Lá no primeiro tópico, a gente abordou sobre isso. E será que existe inviolabilidade irrestrita da liberdade de consciência e de crença? E será que a proteção da privacidade para eximir-se de obrigação legal, ela é viável? Então, agora vamos à resposta correta, no caso, alternativa B. A alternativa B é a nossa resposta que ela reproduz o texto da lei. A proteção da privacidade prevista na Constituição Federal,
ela visa proteger a inviolabilidade do direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização. Veja bem, ela assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Lembrando que essa violação, ela precisa ser analisada caso a caso. Ela precisa ser analisada de acordo com aquilo que for submetido ao judiciário. Então, não é qualquer violação. Aqui a gente não pretende banalizar um instituto do direito à privacidade. Você não possui a violação da sua intimidade de maneira simples e fácil. Não é uma briga, entendeu? Com alguém ou uma discussão que vai trazer de maneira bem simples o direito à privacidade. Realmente, para você ter a sua privacidade violada, precisa-se de alguns critérios objetivos que são analisados também pelo judiciário do ponto de vista dos entendimentos, que são chamados também de jurisprudências, a partir dessa análise do caso concreto. Então, o direito à privacidade, só relembrando, ele não é absoluto, não é um direito que ele está acima de outros direitos. Ele, embora seja inegociável, embora ele seja irrenunciável, e ele exista bastante previsão legal protegendo esse direito à intimidade, a gente não pode banalizar esse direito. É um direito que a gente precisa ter consciência na hora de exercer e na hora de invocá-lo perante a sociedade, perante as relações de consumo e perante ao judiciário, quando da análise de uma situação em particular, no caso concreto. Eu agradeço. Por fim, agradeço a você que nos acompanhou durante esse extenso período. Eu, novamente, fico feliz demais pela participação, de poder contribuir e de poder agregar aqui nessa troca de conteúdo. E fico feliz com a sua audiência, te convido, inclusive, para continuarmos esses encontros. Na próxima aula, basicamente, a gente vai falar mais precisamente sobre o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai adentrar, aprofundar nas relações de consumo, na privacidade dentro das relações de consumo e desse consumo pela compra por via digital, pela compra com a utilização da internet. Então, eu te convido na próxima aula a vir conosco e agradeço até aqui a sua audiência. Obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.